Rapaz, é mais uma rodada, a segunda seguida, que eu chego aqui para falar que, apesar do Fluminense não ter conseguido o seu resultado, dá para encarar a rodada como boa. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, vamos embora aqui pra gente trocar uma ideia sobre a rodada de número 33, que já acabou. Na verdade tem mais um jogo que interessa muito pouco a gente. Você vai ver que ele ainda interessa, mas interessa muito pouco. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, dá aquela moral e vamos embora pro resumão da rodada, cujo qual a gente já abre a tabela aqui pra gente comentar jogo a jogo, avaliando se o resultado foi bom ou foi ruim para o Fluminense e as implicações, né? Vamos lá. A derrota do Fluminense pro Inter no Beira-Rio é um resultado ruim, óbvio, mas tem um detalhezinho sobre essa derrota que é o seguinte: era uma rodada, quem assiste os resumões da rodada, principalmente quem assistiu da semana passada, sabia que eu já tinha falado que a probabilidade dessa rodada ser muito ruim era muito grande, porque o nosso jogo era o mais difícil jogo daqueles que estão brigando contra o rebaixamento. O Inter joga hoje, talvez, o futebol mais consistente do Campeonato Brasileiro nos últimos jogos. E você pega a tabela de retorno, pega a tabela recente, o Inter tá lá, tá invicto, 14 jogos. Invicto com muitas vitórias. E os adversários tinham jogos que eram de dificuldade média ou de dificuldade baixíssima. E o Fluminense perdeu, mas a diferença não abriu tanto. Palmeiras e Grêmio, resultado bom pra gente, esse 1-0 do Palmeiras em cima do Grêmio. Porque primeiro que o Grêmio tem 39 pontos. Né? A gente tem uma frase boa do Marcelo Barreto, apresentador do Sport TV, que ele fala repetidas vezes, que é: a gente não pode se concentrar em analisar o futuro do futebol. A gente tem que tentar analisar o passado. E ainda assim a gente erra, às vezes, analisando o passado. E assim, o futuro do Grêmio, pra mim, provavelmente é escapar. Mas o passado recente do Grêmio é de 4 jogos, 2 derrotas, 1 vitória e um empate. Tudo bem, ele precisa só de 5 pontos, eu não boto ele na conta aqui do rebaixamento. Próxima rodada do Grêmio é um jogo em casa contra o Juventude. Se ele perde pro Juventude, aí ele é ultrapassado pelo Juventude e volta pro bolo, né, do Z4. Mas por enquanto não boto, mas a derrota foi boa, até porque o Palmeiras ganhou, se aproximou do Botafogo. Vitória e Corinthians. Eu vou voltar nesse jogo já, tá? Vou deixar ele por último. Vamos de Botafogo-Cuiabá, assistir esse jogo, boa parte dele, tava chegando em casa. 0-0, uma pressão maluca do Botafogo, mas o Cuiabá, eu acho que a lição que fica desse jogo, e que é importante a gente ter isso na cabeça, é o seguinte: a gente ainda pega o Cuiabá no Maracanã na penúltima rodada. O que o Cuiabá tá disputando no campeonato ainda? Cara, sendo bem sincero, o Cuiabá já caiu, todo mundo sabe. O Cuiabá tem 29 pontos, daqui a pouquinho eu vou mostrar a planejada do Cuiabá. Tem que ganhar tudo, praticamente, pra poder escapar. Praticamente não, ele tem que fazer os 15 pontos pra ele poder escapar. Então, né? A situação do Cuiabá já foi. Mas por que o Cuiabá deu a vida hoje contra o Botafogo? É só pra honrar a camisa, respeitar a torcida do Cuiabá? Não, gente, isso é mala. Ó, mala, a famosa mala branca, né? Que você, o Palmeiras informa pros jogadores do Cuiabá que, olha só, vai ter R$1 milhão em caso de vitória contra o Botafogo. E esse 1 milhão vai ser dividido entre o time. E aí, pra alguns jogadores, sei lá, 80 mil pra cada jogador que entrar em campo. Pra alguns jogadores, é mais do que o salário do mês. Então o cara vai dar a vida, mesmo sem ter ali mais muita coisa pra disputar no campeonato. Tô discutindo se é certo ou se é errado, tô falando que isso acontece. E aconteceu com o Cuiabá. Tem uma frase muito famosa que diz que a merda rala é que suja a bunda, né? Então, esse jogo contra o Cuiabá do Botafogo, onde ele perde aí 2 pontos, né, e fica 4 de diferença só no título, e um detalhe é que tem confronto direto, tem Palmeiras e Botafogo daqui a, acho que 3 rodadas, né, 2, 3 rodadas, é na véspera da final da Libertadores. Isso, exatamente, daqui a 3 rodadas. Então, essa diferença ficou boa aqui. O Cuiabá, a gente tem que ficar atento que na penúltima rodada vai ter mala pro Cuiabá, se a gente ainda tiver chance de ser rebaixado. Cruzeiro e Criciúma. Finalmente o Fernando Diniz fez alguma coisa para ajudar o Fluminense a escapar do rebaixamento, né? É a segunda coisa que ele faz para ajudar a gente a escapar do rebaixamento. O primeiro foi perder pra gente no Maracanã agora há 2, 3 semanas atrás. E a segunda foi ter ganhado o Criciúma. 2-0, Cruzeiro. Esse jogo, os jogos das 7 horas, eu fiquei zapeando. Só não fiquei vendo o Fortaleza e Vasco, mas fiquei zapeando ali o Cruzeiro e Criciúma, Atlético Goianiense, Red Bull e Juventude Bahia. E o Cruzeiro deu uns moles na saída de bola, fez 2-0 até no segundo gol, muito bonito.
e tomou uma pressão no final. O Criciúma diminuiu com o Alano, o Bolassi entrou e meu amigo, o Cássio teve que fazer uns 3 milagres nos acréscimos pro Criciúma não empatar. Como o Criciúma perdeu pro Cruzeiro, o Criciúma segue atrás do Fluminense também com 37 pontos. Fortaleza 3-0 no Vasco, o Vasco tem 43 pontos, o Vasco na teoria já escapou, né? Pensando ali em pontos, né? Tem pouquíssimas chances de cair o Vasco. Acho que o Vasco não cai com 43, né? Tem isso. Pelo menos o Fortaleza segue aqui na briga pelo título, né? Vai que, né? Se o Palmeiras ganhar o Botafogo naquele confronto direto lá e o Fortaleza seguir ganhando, o Fortaleza dá 2 pontos do título, né? Enfim. Nessa briga aqui entre Palmeiras, Botafogo e Fortaleza, eu torço pro Fortaleza, né? E aqui o grande resultado pra mim da rodada, tá? Pra mim o grande resultado da rodada, o grande resultado positivo da rodada foi o Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. O Red Bull empata pela segunda vez seguida com lanterna e com vice-lanterna. O Atlético Goianiense, não sei se pintou mala, tá, pro Atlético Goianiense, não sei se ali na zona de rebaixamento, como tem muitos times ainda brigando, não sei se já tá nessa história, mas o Atlético, esse foi o jogo que eu mais vi, esse era o meu jogo padrão, né, às vezes eu ia pros outros jogos. Foi um bom jogo, animado, mas assim, é impressionante o quanto o time do Red Bull Bragantino, mesmo depois da saída do Caixinha, o time não defende. A saída do Elinho, lá no meio do ano, fez com que o Red Bull virasse um time que não consegue criar jogadas, tem uma dificuldade tremenda, principalmente de finalizar jogadas. Perdeu acho que 2 gols já sem goleiro, com o zagueiro salvando em cima da linha. Não consegue, assim, o Red Bull tem um desempenho... O que era um desempenho bom de gols, se tornou aí nas últimas 10 rodadas, o Red Bull Bragantino fez 6 gols. É o quarto pior ataque nas últimas 6 rodadas. É um desempenho pavoroso, assim. No retorno também é a mesma coisa, só não fez mais gols ali do que Cuiabá, Atlético Goianiense. Então, me animou ver esse jogo do Red Bull Bragantino, porque o Atlético Goianiense teve chances de ganhar também. E aí a gente tá falando de um time que tem 36 pontos, que tem uma vitória desde julho. Enfim, tá falando de um time que tá ladeira abaixo. Eu não vejo o Red Bull Bragantino conseguindo se salvar, tá? Mas analisando o passado, é um indício ainda maior de que o time se destruiu. E perdeu as 2 chances que ele tinha de escapar. As 2 chances eram Cuiabá e Atlético Goianiense. Depois eu vou mostrar planejado e vocês vão ter noção do que vem pela frente. Aqui o resultado ruim, né? Obrigado, Marcos Felipe, né? Porque o Bahia tava ganhando por 1-0 do Juventude fora de casa, deixando o Juventude com 34, a gente manteria a nossa diferença para todos os times nessa rodada, uma rodada que era ruim pra gente. A gente já tinha perdido e a diferença ficaria igual para todo mundo. Marcos Felipe falha no primeiro gol do Juventude, o gol de empate. E aí depois no segundo, não sei se ele demorou a sair, enfim, se você quiser criticar, você vai falar que falha, se você quiser defender, você vai falar que não tem falha. 2-1, o Juventude virou em casa, voltou a vencer, era um time que estava ladeira abaixo, tinha demitido o Jair Ventura e tinha ficado pior ainda. E agora com o Fábio Matias, né, que é o treinador do Juventude, ganhou, saiu do Z4, mas ainda é um time que compete ali para não ser rebaixado. Tá com a mesma pontuação da gente, mas tem menos vitórias e menos saldo. Então, em relação a Criciúma e Juventude, em relação a essa parte de baixo aqui no geral, o Fluminense leva vantagem com todo mundo nos confrontos no critério de desempate. Menos com Vitória, né? Com Vitória tem pouquíssimos empates, né? Então se dá bem contra o Fluminense. E aqui o jogo da noite, São Paulo e Atlético Paranaense. Eu não tinha expectativa aqui de que o Atlético Paranaense conseguisse pontos, mas não jogou pra isso, inclusive. Foi amassado pelo São Paulo, o Luciano abriu o placar, mas eles acharam um empate de cabeça. E no finalzinho o André salvou a gente. 2-1 pro São Paulo, vitória da equipe paulista, meio que consolidou o G6, né? São 10 pontos de diferença entre o sexto e o sétimo. Esse degrau aqui, eu não manjo muito de estatística, mas isso é o que dizem os estatísticos, né? Quando você tem um degrau muito grande assim no campeonato, igual 10 pontos de uma posição para outra, cara, isso faz com que se achate a parte de baixo da tabela, né? Por isso que a gente tá vendo aqui o Atlético Paranaense, que é 18º com 34, e o Grêmio é 12º com 39, a gente tá falando de 5 pontos. Mais do que isso, a gente tá falando do 18º ao 14º, a gente tá falando de 3 pontos de diferença. Tá muito achatada a parte de baixo, né? Tipo, até o Atlético Mineiro tem chance de cair ainda, né? Se bobear. E aqui o outro jogo, Vitória e Corinthians, como eu falei. 2-1 pro Corinthians. O ideal desse jogo era ter um vencedor. Por quê?
um dos dois ia para 4 vitórias seguidas. Foi até bom ser o Corinthians. O Corinthians é um time que emendou 4 vitórias seguidas, praticamente escapou, 41 pontos, vem na sequência muito boa, depende de uma vitória para poder escapar em 5 jogos. E atrapalha a vida do Vitória. Porque vinha numa sequência de 3 vitórias seguidas, mas agora perdeu em casa. Tá com 38 e é um time que pode sentir pro futuro. E por último, para poder fechar aqui a gente ir para as planejadas e para os percentuais de rebaixamento, Flamengo e Atlético Mineiro, vou falar aqui, vou cometer uma heresia aqui, tá? Mas o ideal aqui é que o Atlético Mineiro não vença o jogo. E por que eu tô falando isso? Porque o Atlético Paranaense tem um jogo atrasado da 19ª rodada que vai ser jogado agora, durante a data FIFA. Se o Atlético Paranaense ganhar este jogo, ele ultrapassa o Fluminense, porque ele vai a 37 pontos, a 10 vitórias, ambos iguais ao Fluminense, mas ele vai ter menos 6, menos 5 de saldo e a gente vai ter menos 8 e ele vai passar a gente. E se o Atlético Mineiro não tiver ganhado o Flamengo, ele pode dar uma cagada para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Vai ser no meio da data FIFA, com desfalques e etc. Porque ele vai ter chegado a 44, não vai ter chance de ser rebaixado, não tem que brigar por vaga aqui na Libertadores diretamente. Então, o cenário desse jogo não é o jogo de hoje, tá? Não é o jogo desse domingo, não. Esse aí esquece. Esse aí, inclusive, é até bom que o Atlético Mineiro seja campeão mesmo. Mas é o jogo do meio de semana. Porque aí o Atlético Paranaense tem que jogar a Vera. O Atlético Mineiro tem que jogar a Vera com o Atlético Paranaense. Apesar que nem jogando a Vera, se bobear, precisa muito para poder ganhar o Furacão até agora. Então, nesse daqui, vai lá, um empatezinho aqui não seria ruim, não, tá? Vamos só para dar uma passada nos cálculos matemáticos antes da gente ir para a planejada. Essa aqui é a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro, tá? O melhor time é o Internacional. Se perdeu uma vez no retorno, né? E aqui embaixo a gente vê Bragantino e Atlético Paranaense, são os dois times que estão em queda livre. Cuiabá, que é um que eu considero que já está rebaixado. E olha o Juventude aqui, ó. Olha o Juventude aqui, né? Enfim, 12 pontinhos. Fluminense é nono no retorno, tem 20 pontos. Uma campanha de meio de tabela. E a gente vai perceber isso, que na verdade o Fluminense é um time de meio de tabela. Fluminense e Flamengo são times de meio de tabela nesse recorte ali de julho pra cá. Qual que é a diferença? É que o Flamengo fez um início de campeonato quase de título, o Fluminense fez um início de campeonato de rebaixado. Então por isso que tem uma diferença imensa entre eles dois, apesar de serem times de meio de tabela. O Fluminense joga contra o Corinthians e compete contra o Corinthians. O Fluminense joga contra o Flamengo e compete contra o Flamengo. Empatou com um, venceu o outro. Fluminense joga contra o Vasco e compete contra o Vasco. Compete contra o Vitória. Esse recorte aqui do meio da tabela é um recorte que o Fluminense compete contra esses times. Perdeu para o Atlético Goianiense aqui embaixo porque é a freguesia. Só que o Fluminense nessa rodada pegou o Internacional, fora de casa, que é um time de título, nesse momento, tá? Esse recorte aqui, tanto o recorte do retorno, quanto também esse recorte aqui, que é só das últimas 10 rodadas, mostra um pouco isso. O Fluminense é 10º, o Internacional é primeiro na classificação de momento. Qual que é o problema disso? É que um dos outros 5 jogos que a gente tem agora, e perder pro Internacional não era nenhum absurdo, mas é o Palmeiras, que é o segundo nesse ranking aqui das últimas 10 rodadas. Então, também é um jogo que a gente não tem muita inspiração para poder ganhar na última rodada. Então, só sobram 4. Então, eu só queria deixar claro isso. Time de meio de tabela tropeça, volta, ganha 2 seguidas, perde 2 seguidas. É isso. O Fluminense é um time de meio de tabela. E ser um time de meio de tabela, depois daquela campanha ridícula de 6 pontos em 13 jogos, fez com que a gente brigue contra o rebaixamento até o final, né? É mais ou menos isso. Inclusive, falando de rebaixamento, esses daí são os percentuais. Isso tudo é do Instituto de Matemática da UFMG, tá? Da Universidade Federal de Minas Gerais. Times com mais chance de serem rebaixados, Juventude com 60% e o Bragantino com 42%. Isso daqui não foi atualizado, ok? Vou até atualizar agora, não sei se eles atualizaram... não atualizaram após essa rodada. Então esse é o índice antes. Provavelmente quando a gente vir isso daqui, só tá atualizado com o jogo do Fluminense, tá? Não tá atualizado com os jogos do sábado. A gente vai ver o Juventude dando uma disparada, o Bragantino dando uma enterrada aqui, né? E o Atlético Paranaense caindo bastante, mas o Atlético Paranaense ainda tem um jogo a menos. Enfim, o Criciúma também deve aumentar esse percentual. Esse percentual aqui não está atualizado. Agora, a gente fala da projeção por pontos. Isso aí dá pra gente poder falar. Fazer 44 pontos
só te dá 3% de chance de ser rebaixado. Então, assim, vamos lá, tá? Eu estou cravando. 44 pontos escapa do rebaixamento. 43 tem quase 85% de chance de escapar. 84, 83,5% de chance de escapar. Então, assim, chegar aos 44 pontos escapa, chegar aos 43, tu provavelmente escapa. É uma chance muito grande de escapar. E aí a gente vem pra planejada. Se a gente for olhar aqui, o grande vencedor neste momento, o grande time dos que eu faço a classificação planejada é o Corinthians, 4 vitórias seguidas. Era esperado ele fazer 6 pontos, ele fez 12. Tá precisando de só mais uma vitória para poder escapar de rebaixamento e fazer os 44 pontos em 5 jogos. Ele tem 3 jogos em casa. O Corinthians tem 3 jogos em casa. Então dá pra gente olhar pra isso. E detalhe, todos os 5 jogos do Corinthians dá pra ele ganhar. Não tem como a gente tem o Palmeiras fora, que a gente olha e fala, pô, esse daqui a gente descarta. A chance da gente ganhar é muito pequena. Não, em todos esses o Corinthians tem chance de ganhar, uma chance considerável. Porque quem ele pega em casa é time de meio de tabela, Cruzeiro, Vasco e Bahia, times ali que estão entre a 7ª e a 10ª posição, 11ª posição. E os que ele pega fora são times da parte de baixo, Criciúma e Grêmio. Então o Corinthians acabou, galera. Circulando aí, o Corinthians não vai cair. Tem a situação do Fluminense, a gente ainda tem um ponto, porque eu não contava com nada vindo do Beira-Rio. E o que a gente vai precisar fazer é 7 pontos. Ganhar 2 jogos, empatar 1. A gente também tem 3 jogos em casa, ok? A gente também tem 3 jogos em casa. Só que a gente não considera jogos totalmente ganháveis os 3 de casa. Não dá pra encarar que o Fortaleza é o 3º lugar do campeonato, uma sequência muito boa, jogando bola pra cacete. É um jogo totalmente ganhável que o Fluminense é favorito. Não é. O nosso jogo que a gente, ao invés de ter, a gente tem Criciúma e Cuiabá, que são os jogos que a gente tem a obrigação de ganhar. Fazendo esses 6 pontos, a gente vai a 43. Tem uma chance pequena de cair. É arrumar um ponto, ou fora contra o Atlético Paranaense, ou em casa contra o Fortaleza. Qual que é o problema disso? A ordem dos jogos. A gente não pode empatar com o Fortaleza na próxima rodada, porque aí vão ser 4 jogos sem ganhar, vai bater um... Nossa, a gente não pode empatar com o Fortaleza. Então, se a gente for fazer o cálculo racional, o empate com Fortaleza é bom, porque a gente só vai depender de ganhar Criciúma e Cuiabá. Isso é um cálculo racional, tá? Um cálculo que não olha para o campo, não olha para a arquibancada, ele só olha para a matemática. Quando a gente tira o olho um pouquinho e olha para essas outras coisas que eu falei, campo, tabela, arquibancada, etc., a gente precisa ganhar o Fortaleza. E aí, se ganhar o Fortaleza, e mesmo que empate com o Criciúma, a gente vai para uma sequência de 2 jogos, a gente precisa ganhar um deles, ou Cuiabá ou Atlético Paranaense. A nossa situação ainda é, para mim, a nossa situação não é mais confortável, mas ela ainda é boa, ainda é boa. Vou tirar o tranquilo, mas ainda é boa para escapar. O Criciúma, todos esses 4 jogos aqui, Botafogo no Maracanã, São Paulo no Morumbi, Internacional no Beira-Rio e Cruzeiro no Mineirão, ele competiu em todos eles. O Internacional menos, porque ele ficou com 1 a menos, né? Na virada do jogo. Mas até os 90, tava lá. 1-0 pro Inter e o Criciúma podia acabar fazendo gol. Então, é um time que joga, que tá competindo. E tinha nessa sequência inicial, aqui ó, eu projetei isso daqui, ó, projetei 1 ponto, o Criciúma fez 2. Só que agora é hora de confirmar favoritismo. O Criciúma também tem 3 jogos em casa, tá? E o Criciúma tem 4 confrontos diretos, se você considerar o Corinthians. Se você não considerar o Corinthians, são 3 confrontos diretos, sendo 2 fora. O Criciúma precisa começar a pontuar. Precisa de 7 pontos, ganhar 2, empatar 1. Tem o Vitória em casa e tem o Corinthians em casa, que são 2 jogos que o Criciúma pode se impor para tentar ganhar. E ele é favorito, sim, até mesmo para ganhar do Red Bull hoje, na última rodada, mesmo fora de casa. Então a situação do Criciúma é tipo a do Fluminense. Ela deixou de ser tranquila, mas ela ainda é boa. Aqui a gente chega nos times que... a do Vitória também é boa. Não é tranquila, mas é boa. O Vitória tá com 1 ponto a menos do que eu projetava que ele ia fazer, tá? Porque eu projetava que o Vitória ia fazer... A sequência boa do Vitória era essa agora que ele acabou. Só que ele perdeu em casa pro Corinthians. E agora, fora contra o Criciúma, beleza. Dá até pra empatar. Mas ele precisa fazer 6 pontos. E pega o Botafogo fora. E o Criciúma fora. Fortaleza em casa. Esses 3 próximos jogos do Vitória, a chance do Vitória não pontuar, ou pontuar fazendo 1 ponto, eu projetei até 2 ali, é muito grande. E aí, meu amigo, se ele fizer 2 pontos, que é o que eu projetei, ele vai chegar na última rodada, na penúltima rodada com 40.
lembrando, precisa fazer pelo menos 43 para ter uma chance grande de escapar. E aí vai ter Grêmio e Flamengo. A situação do Vitória, ela é boa, mas não é tranquila, tá? Olho no Vitória. O Juventude ganhou uma sobrevida com a virada contra o Bahia. Tá devendo um pontinho também, né? Porque vinha de 3 derrotas seguidas. O Juventude, tal qual a equipe do Vitória, só tem 2 jogos em casa, só Cuiabá e Cruzeiro, mas ele precisa de 7 pontos e tem esses 6 pontos aqui em jogos que, beleza, é bem possível que até que ele vença esses jogos. Ele tem um mando de campo forte, o Juventude, Cuiabá e Cruzeiro, ele pode arrumar esses 6 pontos daí. Aonde ele vai arrumar o pontinho que ele deixou passar lá contra o Fortaleza? Pra mim, a chance dele é contra o Atlético Mineiro. Principal chance dele, que vai estar focado em Libertadores. Olho no Juventude, só tem 2 jogos em casa. Red Bull Bragantino. Esse daqui pra mim, ó. A gente deu tchau pra 2 times nessa rodada, pro Red Bull e pro Corinthians. O tchau pro Corinthians foi de: tchau, Corinthians, vai lá fazer tua viagem de férias, 1 mês, tudo pago, show. E o tchau pro Red Bull Bragantino é: some da minha frente, você foi pra Série B. Pra mim, o Red Bull Bragantino caiu a partir do momento em que faz 2 pontos contra os 2 lanternas, e onde esperava-se 6. E a sequência agora do Red Bull é São Paulo em casa. Ele tem 3 jogos em casa, né? Tem essa vantagem, mas não tem nenhum desses 5 jogos do Red Bull Bragantino que você diz que ele é favorito. Porque os 2 que ele era favorito, ele empatou. E não jogou bem. Então, assim, o Red Bull precisa fazer 8 pontos nessa reta final. E olhando, eu só projetei 4. Se o Red Bull escapar, vai ser porque a gente não bateu 44 pontos, tá? O Red Bull, pra mim, não faz 44 pontos e pra mim só tem uma vaga agora. Não tem... Pra mim, ele já foi. Mas, enfim. Atlético Paranaense. Esse tá devendo 3 pontos também porque perdeu em casa pro Vitória. A derrota pro São Paulo já era meio que esperada. Nessa data FIFA tem o jogo contra o Atlético Mineiro em casa, que eu também projetei como uma derrota mais esperada. Só que se eles perderem pro Atlético Mineiro, o Atlético tá rebaixado, tá? Você vê as entrevistas, eu vi a entrevista do Lúcio Gonzalez. E assim o cara tá entregue, pô. O Atlético parece estar entregue no campeonato. Entregue. Eles têm 34 pontos. Eles precisam fazer 10 pontos. Eles ainda têm 4 jogos em casa e 2 fora, por causa desse jogo atrasado. Tem o bônus, entre aspas, de Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, tá? Eu vou até inverter esse daqui, porque eu faço a planejada, mas eu vou alterando depois, né? A vitória deles hoje contra o Red Bull Bragantino é muito mais provável do que vencer o Fluminense, tá? Então, eles vão precisar, além dessas 2 vitórias aqui que são mais óbvias, né? Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, que estão jogando até pior do que o Atlético Paranaense, eles ainda precisam arrumar mais 4 pontos. Ou podem ser contra o Fluminense em casa, podem ser contra o Atlético Mineiro em casa. Bahia fora e Atlético Mineiro fora, eles podem acabar se complicando. Olho no Atlético Paranaense. E aí o Cuiabá já foi, né? O Cuiabá tá devendo 7 pontos ali na planejada, só chega no máximo a 44, tem que ganhar tudo agora. E o Atlético Mineiro, mesmo se ganhar tudo, só vai a 41. Só não foi rebaixado matematicamente ainda, porque estatística é um negócio muito objetivo. Então é isso, tá? O vídeo ficou bem longo, mas é um resumo, são 2 semanas aí agora sem jogos do Brasileirão, sem rodadas do Brasileirão, vai ter só o jogo do Flamengo Atlético Mineiro e do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. E aí a gente vai ter um panorama das 5 rodadas finais. Mas, lembrando, os times que têm a vantagem dos jogos em casa: Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Fluminense e Criciúma. Vitória e Juventude só jogam 2 em casa. Porém, o Atlético Paranaense tem um número de pontos muito baixo, tem um futebol horroroso, tal qual o Red Bull Bragantino. E o Red Bull, pra mim, já foi. Então, nessa disputa da última vaga, ou contra essa última vaga, estão nesse momento pra mim, em ordem, tá? Com maior chance de ser rebaixado. Novamente, pra mim, Atlético Goianiense, Cuiabá e Bragantino já foram. Nessa última vaga, pra mim, quem tem mais chance de ser rebaixado hoje é o Atlético Paranaense. Em segundo, o Juventude. Em terceiro, o Vitória. Em quarto, o Fluminense. E depois o Criciúma, em quinto. Pra mim, esse é o cenário atual, tá? Enfim. Deixe seu comentário aqui embaixo. Vídeo longo, mas é o único vídeo desse domingo. Tamo junto, tá? Não esquece de deixar lá. Ah, não tem uma coisa importante, pô. Quem viu aqui a múltipla que eu fiz da KTO, o Marcos Felipe me ferrou na múltipla, né? Só pra deixar claro aqui esse ponto, né? Já começar aqui reclamando do Marcos Felipe, porque foi a única que não bateu.
Eu fiz todos os resultados que eram bons pro Fluminense. Tem um vencedor em Vitória, o Corinthians. O Atlético Goianiense ganhar ou empatar do Red Bull Bragantino. E o Cruzeiro ganhar do Criciúma. E o Bahia não perder pro Juventude. Aí o Bahia perdeu pro Juventude porque o Marcos Felipe entregou um gol. Aí me quebrou minha múltipla. Mas eu fiz individuais também. Perdi a do Juventude, né? Mas a do São Paulo bateu. A vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense. A vitória do Cruzeiro contra o Criciúma bateu. A vitória do Atlético Goianiense contra... empate, né? No caso, contra o Bragantino bateu. E a vitória de um vencedor, né? Tem um vencedor ali em Corinthians e Vitória. Também bateu. Se você for lá na KTO, use o cupom JORNADA para fazer a tua aposta, lembrando que é para maiores de 18 anos e só aposte aquilo que você pode perder. Agora sim, tamo junto, até a próxima, valeu!